Olá pessoal, professor Júlio César, espero que estejam todos bem. Vamos fazer a correção dos exercícios anteriores aqui. A gente está estudando funções, tendo uma breve ideia de como se funciona uma função, né? A função serve para a gente emular alguma situação, problema, e dessa situação, problema, a gente vê o comportamento dela através de gráfico e outras representações, tabelas. Função é usada em qualquer estudo que você for fazer. Na biologia tem funções, na geografia, a estatística, que é da matemática também, tá? Mas quando você pega um jornal, vê um gráfico, ali está representado também uma função. Então vamos lá. Na função a seguir, que é essa aqui, y igual a 2x mais 7, quem é a variável independente? Bom, lembra lá no vídeo que a gente falou o seguinte, né? Para o valor de x, que a gente está chamando, essa seria a variável independente. Vou colocar só assim, variável independente. Porque na sua função, o x ele vai aceitar os valores que você colocar lá. O resultado que vai ser o y. Então, essa aqui é a variável dependente. Então, o valor de y vai depender do valor que você colocar em x. Se você coloca 10, o valor de x, você vai fazer essa conta, você vai receber um valor de y. Se você coloca 1000 sendo o valor de x, quando você fizer essa conta, vai ser o valor de y. Tá? Então, quem é a variável independente aqui é o x. Então, lá no exercício, você marcou essa opção. Próximo. Qual o valor da imagem da função para x igual a 6? Tá, a gente vai pegar esse valor x igual a 6 e substituir no x aqui, ó. Então, a gente vai fazer a seguinte conta. A gente tem que nossa função é essa. Quando não tem nenhum sinal de operação entre um número e uma letra, entenda-se que é vezes, tá? Então, escrever 3x ou escrever 3 vezes x é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Então, como eu quero 6 no lugar de x, eu vou colocar 6 aqui, vai ficar f de 6, porque x agora vale 6. Então, vai ficar 3 vezes 6 menos 1. Aí depois você substitui a letra pelo número, aí é importante você colocar o sinal de vezes, senão fica parecendo 36. Então, f de 6 é igual. 3 vezes 6 dá 18. E eu vou repetir aqui o f de 6. 18 menos 1 dá 17. Portanto, acabamos de encontrar o valor, a imagem da nossa função para quando x vale 6. A imagem é 17. 3. Dado o domínio da função, qual é o conjunto imagem da função abaixo? Então veja que aqui foi dado o domínio. O domínio é onde eu vou pegar os valores de x aqui, tá? E esses valores eu vou jogar nessa função para encontrar os valores de y. Lembra que essa função aqui, deixa eu escrevê-la novamente aqui. Essa é a função, né? Mas lembra que a gente chama isso aqui também, esse fx de y. Para quando a gente for fazer o gráfico, a gente saber lá quem que é o x ou quem que é o y. Também a função pode ser escrita assim. Y igual 2x mais 5. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer várias continhas. A gente vai ter que calcular, então, o f de 0,
o f de 2 e o f de 5 nessa função. Então vamos fazer. Deixa eu só realocar isso aqui. Então vamos fazer aqui, olha só. Vamos fazer primeiro o f de 0. Se eu estou chamando x de 0, então vou colocar 0 aqui. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 5. Então quanto que vai ser meu f de 0? O 2 vezes 0 dá 0. E fica o mais 5 aqui. Então meu f de 0 vai ser 0 mais 5, que é 5. Então quer dizer que quando eu joguei 0 do domínio, a função me deu a imagem 5. Então já posso começar a imaginar que minha resposta será essa última aqui, ó, porque tem 5. Ah, mas esse aqui também tem 5, professor. Então eu ainda não posso precipitar, né? Tem que ver outro. Então tem dois conjuntos que tem 5 aqui. Mas vamos fazer outras continhas para ter certeza que é esse aí. Então agora eu vou pegar o 2 e jogar na função. Então quer dizer que a gente vai calcular o f de 2. Então no lugar do x aqui, vou colocar 2. Então fica 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2 dá 4. Ainda tem esse 5 aqui. E somando o 4 com 5 vai dar 9. Então pronto. Então já sabemos que é esse último aqui, ó. Tá? Mas vamos fazer o outro só para ter certeza. Só para tirar essa dúvida, né? Vamos pegar o 5 e substituir na função. Se eu for calcular o f de 5, então eu vou pegar esse 5, jogar aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes 5. Mais o 5. 2 vezes 5 fica 10. E o 10 somado com 5 fica 15. Então, realmente, é esse último conjunto aqui que você tinha que marcar. Esse é o conjunto imagem. Qualquer coisa, pause o vídeo, volte, refaça. Aqui, vamos lá. Nessa outra tarefa aqui, né, a gente viu sobre o plano cartesiano, como é que ele funciona. O plano cartesiano é formado por dois sistemas de eixo, um na horizontal, que é o eixo X, também chamado eixo das abscissas, e o outro na vertical é o eixo Y, também chamado eixo das ordenadas. Esses eixos são perpendiculares, ou seja, um forma ângulo de 90 com o outro, e aqui onde eles encontram é o zero. Então passa a contar positivamente para a direita e para cima, e passa a contar negativamente para a esquerda e para baixo. A região que está aqui é chamada de primeiro quadrante. Aqui é porque está em espanhol quadrante, mas é quadrante com Q e U. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Um ponto que está no primeiro quadrante, ele tem as duas coordenadas positivas. No segundo quadrante, negativa e positiva. Terceiro quadrante, as duas negativas. Quarto quadrante, positivo e negativo. Então, quando ele pergunta assim, em qual quadrante estaria um ponto com as seguintes coordenadas? -3 e 4. Ué, se é -3 e 4, então é negativo e positivo. Negativo e positivo tem em qual quadrante? Tá aqui, ó. Né? Porque eu teria que andar 3 à esquerda, negativo, e subir 4.
Então, esse aqui, certeza, segundo quadrante. Em qual quadrante estaria o ponto de coordenadas 5 e menos 1? 5 e menos 1 é positivo e negativo. Positivo e negativo está onde? No quarto quadrante. Quais as coordenadas do ponto E no plano cartesiano? Bom, então vamos lá. Ponto E é esse ponto aqui, né? Que eu estou fazendo uma setinha nele aqui agora. A gente não pode falar que as coordenadas dele é menos 1 e 3, não, porque a ordem aqui interfere, hein? Se eu tenho um ponto aqui, primeiro eu vou projetar lá no eixo X, que é o eixo da horizontal. Se eu projeto lá, então eu estou indo no valor 3. Depois, quando eu projetar no eixo Y, eu estou projetando no menos 1. Então, vou fazer pontilhada aqui só para ficar mais claro. Então, o ponto E, ele tem coordenadas 3 e depois menos 1. 3 e menos 1 é a terceira opção que você deveria marcar aqui, ó. Quais as coordenadas do ponto B? Ponto B está sobre o eixo, tá? Ele está sobre o eixo Y. Quer dizer que no eixo X ele vale 0. Por que ele vale 0? Porque ele não andou nada, ó. O ponto E andou 3 para cá. O ponto D andou 4, ó. Mas o ponto B não andou nada, nenhuma coordenada, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a coordenada x dele é 0. No eixo y, o que aconteceu? Ele desceu 2 unidades. Então, é menos 2. 0 e menos 2 é a coordenada do ponto B. Então, é a última opção aqui. Quais as coordenadas do ponto D? Agora sim, olha só, ele andou no eixo X, ele está lá no 4. Mas esse ponto D, ele não está aqui, nem aqui, né? Ele está em cima do eixo. Se ele está em cima do eixo, quer dizer que ele não subiu nem desceu, ficou no 0. Então, 4 e 0 é a coordenada do ponto D. Seis. Observe o triângulo no plano cartesiano a seguir. Quais são as coordenadas de cada um dos vértices desse triângulo? Então tem a opção aqui. Vértice, para quem não se lembra, é onde os lados do triângulo ou os lados de qualquer polígono se encontram. Então eu tenho um vértice aqui, um aqui e outro aqui. Eu tenho que saber quais as coordenadas de cada um. Do ponto A, tá tranquilo, né? Porque ele projeta aqui no 1, ó, e aqui também no 1. Então, ponto A tem coordenadas 1 e 1. O ponto B já vai até o 5, a primeira coordenada dele, e a coordenada Y é 1. 5 e 1 são as coordenadas do ponto B. E o ponto C, ele tem a coordenada x em 1, né? Se eu for descendo aqui, ó, projetando, vai chegar aqui no 1. E a y é 3. Então seria coordenada A 1 em 1. Então eu tenho as duas opções, a primeira. A coordenada B 5 e 1. Então vai ser essa alternativa aqui a correta. 7. Observe este plano cartesiano. Quantas unidades de comprimento tem o lado do quadrado? Tranquilazinho, olha só. O quadrado tem todos os lados iguais, né? Se eu pegar aqui do ponto A até o ponto B, ó, quantas unidades eu andei? Andei 1,
2 e 3 unidades, né? Ou seja, se eu pegar 4 menos 1, porque aqui está na coordenada x1, aqui está 4. 4 menos 1, 3. Então, cada lado aqui tem 3 unidades, ó. Uma, né, que está projetando aqui, 2, e chega aqui 3. Então, letra B. Bom, então é isso, pessoal. Correção facinho, facinho. Até mais.